aquilo que você faz pra deixar de legado, é necessário que seja algo grandioso? Assim, como você disse, pessoas que a gente se lembra na história, que estão nos livros. Leonardo da Vinci, Michelangelo, toda essa galera, assim, Einstein, fizeram coisas grandiosas, né? Eles são muito famosos. Mas tem vários outros heróis que ninguém nunca ouviu falar, né? Eu acho que não. Porque mesmo esses que a gente ouviu falar, não foi uma coisa grandiosa que eles fizeram. Foi uma soma, foi a consistência de pequenas coisas que eles fizeram. Obviamente que Einstein tem uma teoria da relatividade, né? Mas até ele chegar lá, foram muitos trabalhos, muitas defesas, muitas horas ali de cálculo matemático e defendendo o que na época era indefensável no início. Porque Einstein ainda já ficou famoso em vida, mas muitas das teorias dele só foram comprovadas com elementos de fato mensuráveis anos depois. Sim. Outros já tinham a sua genialidade, aí nós estamos falando de nomes que realmente são... né, Leonardo da Vinci até é brincadeira a gente falar, né? O polímata, que o cara era bom em tudo, já era muito bom em vida, mas, poxa, paralelo a Leonardo da Vinci, se a gente pegar, por exemplo, Van Gogh. Van Gogh não foi reconhecido, não teve um quadro vendido durante a vida. Então, a maioria das pessoas não é reconhecido ali e a minoria é. E, ó, evidentemente, que um Einstein que foi reconhecido e um Leonardo da Vinci que também foi reconhecido tinha a sua genialidade tamanha que mais do que o que simplesmente fizeram, colocaram a sua genialidade em prática, mas toda família tem uma história de herói. Toda vizinhança, toda empresa, toda comunidade. Toda criança olha para o seu pai, para o tio ou para algum modelo de referência com algum ato heróico. O que vai fazer com que aquela pessoa se transforme num Da Vinci, num Michelangelo, num Einstein ou numa Madre Teresa de Calcutá, em um John Lennon ou num Tiradentes na história brasileira é a consistência da congruência entre aquele ato heróico foi um ato isolado ou era algo que pautava a vida e a vida dele era o próprio sonho manifestado. Porque John Lennon, por exemplo, eu julgo como um cara de profunda integridade, assim, 99, qualquer coisa, com todos os erros, mas alguém que nos deixou uma mensagem. A música Imagine, para mim, é uma oração, né? Sim. Imagine um mundo sem fronteiras, imagine um mundo sem guerra, imagine um mundo sem religião, um mundo de paz, né? Essa mensagem do John Lennon é uma mensagem de integridade, de união dos povos, uma mensagem de paz. Agora, a vida do John Lennon é uma vida heróica. Quem não assistiu, recomendo. Tem um documentário chamado USA versus John Lennon. Não sei se você já viu. Não, é bom? Muito bom. Mostra um pouco da história de quando o John Lennon estava nos Estados Unidos. Era guerra ainda, né? Acho que, se eu não me engano, guerra do Vietnã. E ele era um defensor da paz. Ele já tinha deixado os Beatles, morava nos Estados Unidos com a Yoko Ono. Todo mundo conhece essa parte. Só que o governo americano queria, de qualquer forma, mandar ele embora. Porque ele era um ativista da paz e o governo Nixon estava na promoção da guerra e precisava promover a guerra para justificar a guerra perante sua própria cidadania, os seus próprios cidadãos. E a história é muito bela, porque o John Lennon fez de tudo para cantar a paz. E, em um determinado momento, o Departamento de Imigração americano vai atrás do John Lennon para caçar o visto dele e deportar ele. E olha o que ele faz. Ele funda um país chamado Utopia, se proclama chefe de Estado de Utopia e pede asilo político nos Estados Unidos, porque na Constituição americana dizia que chefes de Estado e pedido de asilo não podem ser deportados. O cara desafia o sistema de uma maneira absolutamente inteligente. E aí ele casa com a Yoko Ono, era um fato mundial, a mídia, né, os paparazzi, todo mundo interessado naquela história. Ele podia fazer o que ele quisesse, ele podia fazer o que ele quisesse. Ele podia não fazer nada, sumir na lua de mel. Ele podia fazer o óbvio, ou ele podia fazer... O que ele escolhe fazer? Ele abre para todos os jornalistas do mundo para dar uma entrevista e tá ele e Yoko Ono pelado na cama com uma placa atrás. Give peace a chance. Quanto custa uma propaganda de paz naquele momento histórico? E que o mundo inteiro estampou. E ele pagou do próprio bolso outdoors, nas principais cidades americanas, Give Peace a Chance. E fez uma música, Give Peace a Chance. Então, essa é uma história de um herói. É famoso o John Lennon como músico,
Mas mais do que a música dele, pra mim... Mas eu acho que poucas pessoas conhecem essa história. Exato. Pra mim é o ser e o ideal e o sonho que tava por trás que movia ele. Por isso que ele saiu dos Beatles, por isso que ele foi cantar o que ele cantava como mensagem. Eu tenho a impressão que essas pessoas assim que a gente admira muito, elas entenderam alguma coisa, sabe? Eu não sei o que entende? Parece que a gente, às vezes, a gente vai encontrando peças desse quebra-cabeça. Pô, isso aqui faz sentido, deixa eu começar a viver dessa forma e tal. Porque realmente, cara, eu tava vendo ontem um podcast com... É um neurocientista que ele sempre entrevista outras pessoas, né? E aí ele entrevistou um cara que é um dos maiores produtores musicais do mundo, que é o Rick Rubin. Rick Rubin, acho que é isso. E ele, cara, ele já fez músicas do Red Hot, já fez do System of a Down, aí do Jay-Z, tá ligado? Muito cara, amplo. muito bom. Sim. E ele perguntou pra ele, né? O que é a criatividade, né? O neurocientista perguntou, o que é a criatividade pra você? Com certeza não é estar feliz nem triste, porque teve vários caras... Provavelmente o John Lennon não viveu muito sofrimento na vida dele. Com certeza. E eu falei, é o estado de presença. Exato. O que faz um artista criar algo tão foda é estar presente. Eu concordo em gênero, número e grau com ele, por tudo que eu venho estudando, porque uma das formas de você estar na busca, ou estar em integridade aqui agora, é você estar no presente. Porque do jeito que eu falei do positivo e masculino, negativo e positivo, masculino e feminino, certo e errado, também tem o presente, passado e futuro. Quando você está no futuro, você está na ansiedade. Quando você está no passado, você está na depressão. E em ambos os casos, você não está no aqui e agora. Qualquer coisa que você esteja aqui pensando o que eu vou falar, ou pensando o que vai acontecer, ou pensando o que eu vou fazer quando eu voltar, você está no futuro. E qualquer coisa que eu estou aqui agora, mas eu estou pensando no boleto que eu não paguei, no que eu deixei em casa, que eu esqueci o carro aberto, ou qualquer outras coisas, eu não estou aqui. Então, o meu corpo pode estar, mas a minha mente foi para outro lugar, então eu não estou na presença. E se você pegar o que é uma criança, normalmente ela está muito feliz. Uhum. Porque ela vive no presente. A criança não está preocupada com o que vai ter de jantar, quanto mais o que vai comer amanhã. Até os 12 anos, e menos ainda até os 7 anos, a criança ela nem tem a compreensão, eu não sei exatamente a idade, mas acho que até 7 anos não tem a compreensão do que é futuro ou passado, porque ela nem compreende isso. Amanhã ou o ano que vem, para uma criança pequena, significa a mesma coisa. Então, se você pega uma criança, você quer um pirulito agora ou 10 amanhã? O que ela vai escolher? Um agora. Então, a criança é essa presença, e por isso que ela está sempre feliz, sorrindo, brincando. O Stefano Dana, esse que eu falei dos livros, Um Sonho para o Mundo e A Escola dos Deuses, né? Ele disse uma frase que eu acho linda, que é: o adulto é uma criança adulterada. Uhum. Porque o adulto médio, típico, esse normal, esse non-player, o NPC, ele tá tão adulterado que ele esqueceu tanto da sua essência que ele não está mais na presença. Ele está preocupado o que ele vai ser, o que ele vai guardar para aposentadoria, a conta que ele vai pagar, o que o outro pensou. Ele esqueceu. A criança, e um adulto, quando ele volta a ser criança, os momentos de prazer são os momentos de presença. Então, um exercício bom para sair desse futuro do passado é voltar a ser criança. É brincar como criança. Porque a criança está ali, presente. E no presente, no estado de presença, o que você citou, né? Os monges, os yogis, os caras que ficam lá na montanha meditando 40 mil horas. O que esses caras treinam a vida inteira para fazer? Ficar na presença. Não ter pensamentos de futuro, de passado, de ansiedade, de distração com o externo, estar no aqui, agora. Que uma criança nos ensina a todo instante. Eu tenho 3 filhos, é maravilhoso. Agora já estão ficando adolescente, já vai ficando adulterado, já vai tendo essas preocupações e etc. Mas a criança brincando, briga com o coleguinha, fala que nunca mais vai brigar, não quero mais te ver na vida, fala, tá 1 segundo, tá brincando de novo. Tá feliz, acabou. Ou quando ela tá chorando, esperneando, assim, por um motivo que faz sentido. Tipo, tô com fome ou me machuquei, né? E imediatamente muda aquele estado, né? Eu tô chorando e tá sorrindo. É uma questão de novo estar na presença. Então, existe esse estado do ser humano de presença absoluta, que é na busca dos yogis, dos grandes mestres orientais, ou na criança de qualquer lar.
observar essa questão. É natural ao ser humano. É que a gente se esquece, a gente desaprende, a gente se distrai com o externo. E quando você falou, né, Lutz, assim, acho que esses grandes nomes que a gente admira tanto, eles aprenderam alguma coisa. Quando você falou essa frase, me veio uma intuição muito forte, assim, de que essas pessoas, esses indivíduos, aprenderam sobre si próprios. Porque eles não estão muito preocupados com o que o outro está pensando. Isso é com certeza. Não estão muito preocupados, de fato, eles não estão buscando um objetivo necessariamente tangível, mas eles estão buscando um sonho. Eles estão buscando um estado de espírito, um estado emocional, um estado de ser que não importa o tempo que leve, se é fácil ou se é difícil. Quão louco, do ponto de vista objetivo para muitos hoje, precisa ser um cara, tipo o John Lennon, já que eu citei ele, para achar que ele, cantor de rock inglês, vai convencer um presidente americano, Nixon, a parar com a guerra, ou vai convencer o mundo a parar de guerrear. Você acha que realmente ele ficava calculando e ponderando se ele deveria fazer isso ou não, se o impacto disso ia ser ou não? Ele simplesmente fez. Então, outro dia eu escutei alguém falando sobre a importância, né, você falou no teu curso de YouTube, assim, da personalidade. Acho que foi até o Dinho que falou no teu podcast. O importante é você ter... O Pinho, desculpa. O Pinho que falou no seu podcast, né, de a pessoa mais importante dessa presença digital é a personalidade. O mais importante de tudo é você ser quem você é. Porque tem uma questão que ninguém mais pode fazer por você. Não tem outra pessoa que pode fazer pro mundo, para a história, para a sociedade, para a sua própria vida, aquilo que só você pode fazer. Não tem outra pessoa no mundo. Ninguém pode fazer por você o que você pode fazer. Então, talvez essas pessoas entenderam isso, entenderam a sua própria essência, entenderam o seu próprio sentido para a vida, entenderam o seu próprio propósito, mesmo que nunca escreveram sua frase de propósito. Porque acho que essa não é a questão. Mas a questão é que o Stefano Dano usava muito a expressão do sonho. Ele dizia que o sonho é a coisa mais real que existe. Algo que eu sonhe é uma visão de futuro. E aí eu transformo isso em realidade porque eu acredito tanto nisso que eu dedico a minha vida para tal. Quando eu entendi isso aqui, eu parei de ficar vendo videozinho de guru de marketing digital e comecei a fazer resultados reais como esses aqui, ó. Todos os dias, mais de 5 dígitos em 2023. Eu fiz isso aqui aplicando uma única estratégia de vendas que os gurus não querem que você saiba e que me gera esses resultados diários vendendo em diversos nichos, diversos tipos de produtos. E hoje eu posso dizer que eu sou um dos melhores do Brasil nessa estratégia.